Olá, essa aula é sobre nomenclatura de compostos polifuncionais, que faz parte da disciplina de Química Orgânica 1. A definição de compostos orgânicos polifuncionais serão aqueles compostos que vão apresentar mais de um grupo funcional. Então vai ter que ter pelo menos duas funções, orgânicas ali presentes. Então observe a estrutura do composto que está sendo mostrado agora. Se a gente observar, a gente tem tanto a função aldeído, caracterizada ali pelo C-OH, quanto da função amida, do C-ONH2. E como será que ficaria a nomenclatura desse composto? Nesse caso, a gente precisaria ter uma ordem, concordam? Quem que será que vem primeiro? O aldeído, a amida? Como que será que ocorre essa citação? Para isso, a EUPAC elaborou uma tabela. E essa tabela ela vai ter uma ordem de prioridades. Esses grupos funcionais vão estar organizados em uma ordem de prioridade decrescente. E essas funções orgânicas elas vão ter os grupos principais e os grupos subordinados. Esta é a tabela que a EUPAC recomenda que a gente utilize aí para a nomenclatura dos compostos polifuncionais. Nessa tabela, a gente vai ter uma coluna com os grupos principais, então vamos ter as diferentes funções orgânicas ali nessa coluna. E a gente vai ter uma outra coluna, que seria o nome dessa função como sufixo, ou seja, que a gente utiliza como terminação do nome, e o nome como prefixo, que seria quando a gente vai fazer a citação no início do nome. Então, a gente começa a observar ali naquela coluna, a primeira coluna, que são dos grupos principais, que os ácidos carboxílicos, eles são os primeiros compostos que são apresentados. Então, essa função orgânica ela é a que tem a maior prioridade frente às outras. Então, por exemplo, ela tem maior prioridade frente aos ésteres, aletos de acila, amidas e nitrilas. Se a gente observar aí que aparece no final aí as nitrilas, ela só não tem o quê? Maior prioridade frente às que estão acima dela, que é as amidas, aletos de acila, ésteres, ácidos carboxílicos, Então, se a gente olhando aí para as nitrilas, se a nitrila é a função que tem maior prioridade, eu vou utilizar o nome como sufixo. Então, vou colocar lá no final do nome a nitrila, Vou utilizar a nitrila aí. Se a nitrila não for a função de maior prioridade, então eu coloco ela como prefixo. Então, eu vou utilizar a palavra ciano e lá no início do nome. É isso. Continuando com a leitura da tabela, a gente observa que na parte final existe o termo grupos subordinados. Esses grupos subordinados são referentes a funções orgânicas que vão ser utilizadas sempre como prefixo. Então estão citados aqui os éteres, os aletos, os nitrocompostos, que tem o grupo funcional NO2. Então eles vão ser citados como? Então, por exemplo, no caso de nitrocomposto, a gente vai ter que utilizar o prefixo nitro. É isso. Agora, a gente vai começar a visualizar três exemplos de nomenclatura. Nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte composto. Nós estamos verificando que existem aí duas funções orgânicas. Vamos vê-las. Que são o OH, que é referente ao álcool, e o grupo NH2, que é referente à amina. Fez a localização desses grupos funcionais, a gente vai precisar saber o quê? Qual é a função orgânica ou o grupo que é o principal, ou seja, o que tem maior prioridade. Para isso, vai ser necessário consultar essa tabela que a gente já viu. Depois que eu fiz a consulta nessa tabela, eu vou ver o quê? Que existe o grupo de maior prioridade, que nesse caso é o álcool, então ele vai entrar como sufixo, e eu vou utilizar o ol no final. O de menor prioridade é a amina, e aí ela vai entrar como prefixo. E aí eu vou utilizar o termo amino, que vai ficar no início do nome. Esse composto apresenta ainda um substituinte, que é o metil. Para efeitos de numeração, a gente vai ter que dar o menor número possível para a função de maior prioridade, que é o álcool. Então a gente vai começar a numerar do nosso lado, que é o esquerdo. Então a gente está observando que existem 5 átomos de carbono e o prefixo vai ser pente. Então, como ficaria o nome agora?
No carbono número 5, eu tenho a amina, que eu vou utilizar o quê? O prefixo amino. Então, no carbono 5, eu tenho o amino. No carbono 3, eu tenho o metil. 5 átomos de carbono fazem referência ao pente. A ligação entre os carbonos é saturada, então eu vou utilizar o termo an. E no carbono número 2 é onde eu tenho a hidroxila, o OH, e a terminação seria o ol. Essa seria a nomenclatura desse composto, 5-amino, 3-metil, pentan, 2-ol. Este exemplo número 2 apresenta o seguinte composto. Este composto apresenta 4 grupos funcionais, que são eles. 2 vezes aí o aldeído nas extremidades. Nós temos a parte de baixo aí o NO2, que é referente ao nitro composto, e a função OR, né, esse OCH3, que é referente ao éter. Então vamos de novo consultar a tabela de prioridades e lá a gente vai verificar o quê? Que o aldeído é a função que tem maior prioridade. Então é ela que vai como sufixo. Então eu tenho o sufixo é o al, mas ela aparece 2 vezes, então eu vou usar dial. A função éter e de nitrocomposto, eles têm menor prioridade, então eles vão entrar como prefixo. Se a gente olhou lá na tabela, a gente vai ver que está escrito lá para o éter alcox, porque essa terminação alco é referente ao quê? Ao número de carbonos. Eu tenho um carbono só, então o carbono é met. Então fica met mais ox vai me dar metox. Se fossem 2 carbonos, seria etox. No caso do nitro composto, o prefixo é somente nitro. Bom, feito isso, a parte seguinte é dar o menor número para a função principal, que nesse caso é o aldeído. Porém, os dois estão na extremidade, então a gente vai ter que ver um ponto em que a gente vai ter uma diferença entre essas duas extremidades. Do meu lado esquerdo, se a gente começar essa numeração, eu consigo dar o menor número para as funções que são funções subordinadas, que é o caso, por exemplo, do nitro composto e do éter. Então eles vão ficar com as numerações 2 e 3. Vamos ver agora como é que ficaria o nome? O nome ficaria da seguinte forma: 3-metox, então no carbono número 3 eu tenho o metox. No carbono 2 eu tenho o nitro, então a gente organiza esses prefixos em ordem alfabética. Tenho 5 átomos de carbono, vou utilizar o prefixo pente. A ligação entre esses átomos de carbono é saturada, é simples, então utilizo o termo an. E vou utilizar o quê? Essa vogal aí para dar a consonância, né, o O, porque ele é um dial, apresenta 2 vezes a função aldeído, que estão nos carbonos 1 e 5, né, 1,5 dial. Eu poderia também chamar esse composto de 3-metox, 2-nitropentano dial. Porque para ser aldeído ele tem que estar onde, pessoal? Nas extremidades. Então a única coisa que eu poderia aqui retirar é a questão do 1,5. Este será o nosso último exemplo. Neste composto, apresenta 3 grupos funcionais ligados ao anel aromático. São eles o aldeído, referente ao C-OH, o CN, que é referente à função nitrila, e o cloro, que é referente ao haleto. Observando a tabela, a gente vai verificar que o aldeído é o que apresenta a maior prioridade. Então, ele vai ficar, como no final do nome, com o sufixo al. Os que apresentam menor prioridade são a nitrila e o haleto. E eles, como prefixo, vão receber, no caso da nitrila, o termo ciano, e o haleto a gente vai chamar ele de cloro. Para efeitos de numeração, a gente vai ter que dar o menor número possível para o aldeído, seguido do substituinte. Então, em termos de numeração, os menores números para os substituintes ficam o 1 para o aldeído e o 2 para a nitrila. E o 5 vai ficar referente ao cloro. Na hora de dar o nome, a gente vai observar que quando eu tenho o C-OH, que é a função do aldeído, ligado ao anel aromático, eu posso chamar ele de benzaldeído. Então, eu vou partir do benzaldeído e vou citar as outras funções subordinadas como prefixo.
Então, no grupo 2, né, no carbono 2 eu tenho a nitrila, então fica 2 ciano. No carbono 5 eu tenho o cloro, 5 cloro, benzaldeído. Esse seria o nome deste composto, 2 ciano, 5 cloro, benzaldeído. É isso então, gente. Desejo bons estudos para vocês. E se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, podem estar utilizando o fórum lá no Moodle ou vir no atendimento semanal com nossos professores. Um abraço e até a próxima aula.